Crise, inflação e recessão econômica. Será que tudo isso é verdade ou é apenas teoria da conspiração? Prever uma recessão é algo muito difícil, para não dizer impossível, para muitos economistas, até mesmo para os melhores economistas. Mas existem alguns indicadores macroeconômicos que não devem ser ignorados. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer 5 principais indicadores de uma recessão econômica, vou mostrar esses dados atualizados, como eles estão hoje, e também no final do vídeo eu vou explicar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro nesse cenário de tanta instabilidade, de tanta incerteza. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, exceto para quem fala todes. Aliás, se você fala todes, provavelmente você não deve nem estar se interessando por esse tipo de assunto. Esse tipo de assunto aqui é para pessoas, né, normais, pessoas adultas que têm preocupações na vida, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, preocupações sérias, reais ali. Então, assim, falou todes, de verdade, eu não quero nem que você assista esse vídeo, pula esse vídeo, vai fazer outra coisa. Esse canal não é para você. Mas se você não fala todes, talvez você se interesse por temas como investimentos no exterior, mercados, economia, offshore, e é disso que a gente fala aqui nesse canal. Então já aproveita, inscreva-se no canal, me cumprimenta e deixa seu like. Antes da gente passar para esses 5 indicadores que caracterizam uma recessão econômica, quais são eles, assim, falando de forma por cima, depois eu vou mostrar de forma específica. Indicadores de renda, consumo, produção e investimentos. Só que alguns desses indicadores, eles acontecem durante ou até depois da recessão. Daí só acompanhá-los talvez seja uma análise incompleta. O ponto é, a gente precisa ver quais indicadores antecipam uma recessão. E um indicador muito importante que historicamente antecipou recessões foi justamente a curva de juros. Eu estou compartilhando aqui na tela com vocês um gráfico da curva de juros nos Estados Unidos para vocês entenderem o seguinte. Toda vez que essa curva estava negativa, ou seja, ali abaixo de zero, olha ali o eixo Y, né, para quem não está familiarizado, eixo Y, vertical, ali abaixo de zero, negativo, isso antecipou períodos de recessão. Como que a gente sabe o período de recessão? Veja que aqui embaixo ele está falando que essas áreas sombreadas indicam US recessions, né, recessões nos Estados Unidos. Então, antes dessa zona sombreada, a gente de fato tinha uma curva de juros negativa, uma inversão da curva de juros. E por que esse indicador e por que esse indicador geralmente antecipa uma recessão? Pelo menos assim, nos dados históricos que a gente tem. Porque o que ele faz? Ele subtrai o rendimento de títulos de 10 anos menos o rendimento de títulos de 3 meses. Se o rendimento de título de 3 meses, vou até deixar aqui na tela, né? Mas se o rendimento de títulos de 3 meses ele for maior do que o rendimento de títulos de 10 anos, significa que a expectativa, o sentimento do mercado para os títulos mais longos, para o longo prazo, é pessimista. Por isso que até o momento esse indicador acertou os períodos ali que antecederam uma recessão. E veja como está hoje, né? Tá bem negativo aqui, ó, desde, vamos ver, outubro de 2022, a gente pode colocar aqui aproximadamente, ele já vem negativo. Eu aproveito também para dar os devidos créditos ao Fernando Urrich. Imagino que vocês devem conhecer o Fernando, que foi quem me ensinou isso daqui, foi quem me apresentou esse indicador em um workshop do Mises Brasil, que é onde eu faço pós-graduação em economia. Então veja que mesmo com a recessão ainda não declarada, pode ser que a declaração de uma recessão ela venha de forma atrasada, depois que a renda, investimento e produção já tiver sofrido esses impactos. E falando em renda e produção, vamos olhar aqui alguns indicadores e como eles se comportaram durante uma recessão, durante as recessões econômicas históricas aí dos Estados Unidos. Então a gente vai olhar aqui o primeiro indicador de renda, né, o personal income. Veja que todas essas áreas sombreadas, que são as áreas de recessão, ele caiu. Se a gente aproximar um pouquinho aqui, ó, o gráfico, a gente vai ver 2020, né, uma área até curtinha, um período bem curtinho ali de recessão. Hoje, 2022, 2023, você vê que assim, ele tá até que legalzinho esse indicador. Então ele tá subindo. Mas, como eu falei, isso daqui pode ser um indicador atrasado. A gente fala assim, não vai ter recessão porque a renda está subindo, não faz sentido, porque a renda pode vir a cair depois, ou propriamente durante ali o período de recessão. Segundo indicador também, total de empregos. Aqui tem vários dados, tá, no site do Fed referente a empregos, alguns até segregados por categoria, mas veja, todas as áreas sombreadas, todo período de recessão
econômica teve uma queda de emprego nos Estados Unidos. Hoje também um indicador que está super positivo. Isso, de certa forma, mostra até essa resiliência do mercado americano para empregos. Eu estive lá recentemente, vocês sabem, né, gente? Eu sou uma cadelinha do capitalismo. Toda vez que tiver oportunidade eu vou para os Estados Unidos, porque eu amo os Estados Unidos. Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Mas eu fui lá, eu estive lá e, assim, vários lugares contratando, vários lugares. Até, sei lá, se eu fosse mais nova, quisesse arriscar a vida, eu iria lá e meter o louco mesmo, ia trabalhar na Ross, sei lá, farmácia, entendeu? Eu ia meter esse louco. Mas, enfim, o ponto é que o indicador aqui de emprego, veja que aqui numa recessão, como foi aqui em 2008, tá vendo? O período de 2008 veio caindo, mas ele também é um indicador atrasado. Hoje, a gente vê esse dado ali subindo. E você não precisa nem ter essa noção acompanhando o gráfico. Assim, óbvio que é legal entrar no site ali do Federal Reserve e acompanhar isso, mas até por notícia mesmo, até estou compartilhando aqui para vocês uma notícia aqui da criação de empregos aí nos Estados Unidos. E outra coisa também, eu estou falando esses indicadores, não é tipo assim, os indicadores que eu acho, né? Não é isso, né, gente? Quem sou eu para determinar os indicadores econômicos dos Estados Unidos? Eu estou pegando como referência aqui um artigo do próprio Fed, que ele mostra quais são os Key Economic Indicators. Então eu usei como referência para esse vídeo, esse roteiro de vídeo, estudando esse artigo e trazendo aqui para vocês. Aliás, já confere se você está inscrito ou inscrita aqui nesse canal, porque realmente, assim, para produzir conteúdo não é só chegar aqui e falar um monte de baboseira, não é? Eu tenho todo um estudo, todo um roteiro que eu faço antes dos vídeos, eu estudo muitas vezes pegando artigo de fora, em inglês, que não tem aqui. Então, uma forma de eu entender que esse trabalho está fazendo sentido é você se inscrever aqui no canal. Para quem trabalha com a internet sabe o quanto é difícil crescer na internet, então pode ter certeza que um inscrito, um like, isso conta muito para mim. Então vamos aqui agora para o terceiro indicador de uma recessão econômica, indicador de consumo. Veja também, durante o período de recessão, ele caiu consideravelmente. E como eu falei, é interessante que esse indicador, na verdade, ele já é até atrasado. Tanto que até que antes da crise de 2008, ele vinha subindo o consumo, aquela coisa linda, né? Talvez poucas pessoas esperavam que isso ia acontecer. Mesma coisa aqui, ó, março de 2020, que deu todo aquele crash, olha como o consumo caiu. Muita gente perdendo o emprego. Uma coisa liga a outra, tá? A economia funciona como que por vasos comunicantes. Uma coisa liga a outra. Então cai emprego, cai consumo, enfim, tudo junto ali nesse período de recessão econômica. E hoje, aproximando o dado ali para 2021, 2022, 2023, a gente vê que esse dado vem crescendo. E existe sim, como eu falei, economia não é uma ciência exata. Então a gente tem essa parte técnica de indicador econômico, no caso indicadores que caracterizam uma recessão econômica, mas também tem a parte subjetiva, aquele olhar subjetivo. Então, por exemplo, se a gente pegar o período de 2020, foi um período que as pessoas consumiram menos, né? As pessoas perderam emprego, estavam segurando um pouco mais. Assim como o endividamento. O endividamento também é uma coisa que a gente consegue perceber. Eu mesma, assim, às vezes eu vou no shopping, eu vejo aquele shopping lotadaço, assim, meio a crise do varejo, as pessoas, muitas provavelmente ali endividadas, porque a gente sabe que infelizmente isso é uma característica aqui do Brasil, né? Tem muita gente endividada. Então, assim, existem esses dois lados, tanto o lado técnico quanto o lado subjetivo. Outro indicador aqui também, vendas de manufaturas, né, de produção industrial. A gente consegue medir isso, como que está a produção industrial através das vendas. Agora, um ponto interessante aqui desse dado em específico é que desde ali, vamos colocar julho de 2020, ele assim, não caiu consideravelmente, não caiu de uma vez, como foi ali, por exemplo, 2008, mas ele também meio que não saiu do lugar. Então, assim, tá segurando o negócio ali. E um quinto indicador que acaba conversando um pouco com vendas, mas é um indicador um pouco diferente de produção, que é esse daqui, Industrial Production Total Index. Mas ali em meados de 2020, quase finalzinho ali de 2020, já veio subindo e a produção industrial se recuperou. Muito por conta até de flexibilização, enfim, das coisas estarem aos poucos voltando ao normal. E por que isso é importante, né? A gente tem essa informação, que a gente está ali provavelmente num período entre fases e talvez diante de uma possível recessão. Gente, primeiro de tudo, assim, recessão econômica
Não é uma coisa que tem que assustar a gente. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Faz parte do mercado, são os ciclos de mercado. Até tô com um livro aqui segurando, apoiando a luz, que é o Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, e que ele fala que tudo na natureza, até na nossa vida, os ciclos se repetem, algumas coisas até se repetem. Então, um período de recessão, depois um período de expansão, isso faz parte do mercado. E como se posicionar? Aí aqui é que vale a utilidade de todo esse conhecimento macroeconômico. Existem algumas classes de ativos que performam melhor em um período de recessão e existem outras classes de ativos que performam melhor em um período de expansão. Isso foi algo que eu expliquei no vídeo A Falácia do Buy and Hold, um vídeo bem polêmico, mas eu sugiro que vocês assistam porque está muito legal, que eu falo justamente isso, que não adianta você comprar e achar que vai subir eternamente e no longo prazo tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Sendo que, gente, às vezes, se você é um senhor de idade, uma senhora de idade, tem um filho, sei lá, talvez você nem tenha tanto tempo assim, talvez esse longo prazo demore muito. E aí imagina você ter que encarar um período de baixa que demore 10 anos, como a gente viu historicamente. Eu falo isso no vídeo do Buy and Hold, que eu vou deixar o card aqui. Mas e agora como se posicionar? Eu estou compartilhando aqui com vocês uma imagem que vocês podem procurar, se procurar assim na internet. Como investir em cada etapa do ciclo econômico, vocês vão achar essa imagem, que mostra exatamente o seguinte, que num período de recessão econômica, crise, é um bom momento para você investir em títulos, investir em bonds. Eu tenho vários vídeos aqui no canal também sobre bonds, até confere se você está inscrito aí no canal. Tem outros vídeos aqui, inclusive o último vídeo, penúltimo vídeo, foi sobre bonds. E por que no momento de recessão costuma ser um bom momento para comprar bonds? Porque imagina o seguinte, um período de tanta incerteza, as pessoas elas não querem correr tantos riscos, então esses títulos eles tendem a se valorizar até pela marcação a mercado, aumenta a demanda por esses títulos. E é tanta demanda hoje que eu passei uma situação recentemente aqui no escritório que eu fui comprar um bond da Petrobras para um cliente. O bonde estava pagando quase 10%, assim, tava um negócio muito bom, pagando quase 10%, vencimento 2025, assim, o price dele tava em desastre, tava top. Eu mandei mensagem para ele e falei assim, olha, isso aqui é muito bom. E aí, a hora que a gente foi comprar, foi executar a ordem, eu recebi uma mensagem falando que o bonde não tinha liquidez. E sabe por que o bonde não tinha liquidez? Porque o próprio emissor estava comprando. A minha interpretação disso olha, o bonde está tão bom, está tão atrativo que o próprio emissor está recomprando. E aí depois, procurando notícias relacionadas a isso, a gente vê que realmente a demanda hoje por bonds está aumentando consideravelmente, o que é mais um sinal de recessão econômica. A gente não está hoje numa recessão econômica ali declarada, mas a gente tem alguns indicadores que apontam para uma recessão e, sem dúvida, essa demanda por bonds pode até ser interpretada como um sentimento do mercado, um sentimento pessimista do mercado do ponto de vista de outros ativos mais arriscados. E da mesma forma, o melhor momento de comprar bonds é justamente quando, todo mundo já chutou o balde, crise, ninguém quer falar de ações, é aquela história do compra ao som de canhões. E veja que isso não é sobre acertar topo e fundo, cara, de verdade, não é sobre fazer trades. Isso daqui é sobre analisar o mercado, estar atualizado, antenado naquilo que está acontecendo e avaliar a tendência macro. A gente nunca vai acertar o fundo, o topo, é humanamente impossível, é mais fácil um robô saber fazer isso, dependendo, sei lá. Eu não conheço nenhum que faz, mas vai que. O ponto que é humanamente difícil, quase impossível a gente acertar, mas a gente consegue avaliar a tendência. E hoje nós temos muitos indicadores aqui que mostram essa tendência de valorização de bonds. E se você ficou aqui até agora, comenta um eu fiquei nesse vídeo que eu vou lá responder. E também comenta alguma coisa legal, porque aí você tem chance de aparecer nos melhores comentários do próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido a relação que a gente tem de investimentos com economia, com macroeconomia. O macro não deve ser ignorado. Quando a gente só olha o micro, eu vou olhar ali indicador fundamentalista, eu vou olhar a taxa, esse tipo de coisa. Não que você tenha que desprezar essa parte, não é isso. Mas o ideal é a gente avaliar o máximo de variáveis possível. E uma dessas variáveis, sem dúvida, é em qual estágio do ciclo econômico nós estamos. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo.